Aleluia, vamos para a nossa série Cultura de Profecia. Nós estamos dentro da série falando do fruto do Espírito. Quem aqui já conseguiu passar de 5 dias com a pulseira aí? Levanta a mão. Gente, não me assusta não. Passou de 5, gente. Não estou falando que você está no 5º dia não. Às vezes você passou e voltou, que acontece com uma certa frequência. Se você em algum momento passou de 5 dias, levanta a mão. Deu uma melhoradinha. Quem aqui já alcançou 7 dias? 7 dias, levanta a mão, bem alto. Quem aqui tá já passou de 10 dias, levanta a mão. Meu Deus, irmão do céu, isso é uma bênção. Tem certeza que não tem cachorro, não tem filho? Os filhos já foi tudo enviado já. Mas tem um marido, né? Tem um marido. Quem aqui já passou já deu 15 dias, gente? Já, né? 12 dias. Meu Deus do céu, gente. Final do culto, por favor, venha orar por mim. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8, verso 17. Lembra que Paulo, sabiamente, quando foi falar do fruto do Espírito, ele usou uma árvore, né? Porque ele usou um fruto. Então ele está falando de árvore. E uma coisa poderosa sobre árvores é que uma árvore cresce sem você conseguir acompanhar o crescimento dela. Você não consegue olhar para uma árvore hoje e para ela amanhã, para um brotinho, e dizer assim, cresceu, não cresceu. Não dá para você olhar nem para os seus filhos. Eu não sei se você já chegou a essa conclusão, que parece que um dia de manhã você acorda e assusta e fala assim, meu filho cresceu. Você não consegue acompanhar o crescimento do seu filho, porque você está olhando para ele todo dia. Mas não é porque você não está conseguindo perceber que não está acontecendo. Não é porque você joga semente na terra e no outro dia não aconteceu nada, ou um mês depois só tem um brotinho lá, e você chega no outro dia só tem um brotinho, no outro dia só tem um brotinho, que a árvore não está se desenvolvendo. Ainda que você não perceba, ela está crescendo. Mas a árvore cresce em um processo de tempo. Então eu estou trazendo uma boa notícia para você, que talvez fique desesperado. Eu já estou há 15 dias dando atenção para isso e não mudei nada. Não, impossível. Porque nós vamos descobrir aqui também que é impossível que o Espírito Santo esteja em você, que o fruto do Espírito esteja em você, uma vez que o Espírito Santo está aí, e que você não seja mudado. É muito comum as pessoas que estão fora perceberem a nossa mudança mais do que a gente, porque nós temos a tendência a ser muito exigente conosco mesmo, e nós temos o hábito de se olhar no espelho toda hora. Nós ficamos nos julgando toda hora, então parece que não estamos crescendo. Mas eu garanto para você que se o Espírito Santo está dentro de você, você já não é mais o mesmo. Você está mudando todos os dias. Quando Jesus usa, o exemplo de árvore, dizendo que nós fomos plantados nele, na videira. Quando Paulo fala do fruto do Espírito, portanto, tipificando a árvore também, ele está nos indicando que existe um tempo. E antes de você ter o fruto do Espírito, eu quero dizer que Deus tem fruto do Espírito. Tudo que você recebe é o caráter de Deus. Então Deus é paciente, meu irmão. Amém? Deus é paciente. Não se desespere. Pare de olhar para aquilo que não aconteceu e comece a celebrar as pequenas mudanças que já aconteceram.
Então, eu quero ler para você aqui uma declaração. O fruto do Espírito é como uma árvore. Cresce sem você ver, por vezes devagar, mas é forte e imparável, como raiz de uma árvore rompendo o concreto. Poxa, gente, eu achei isso tão máximo quando eu escrevi. Vocês não deram uma moral. Eu escrevi e falei, nossa, ficou muito bom. Faltou uma entonação. Vocês querem uma entonação pentecostal? Hoje eu não estou pentecostal. Aleluia! O fruto do Espírito é como uma árvore, cresce sem você ver, por vezes é devagar, mas é forte, é imparável, como a raiz de uma árvore, rompendo o concreto. Misericórdia, gente. Fiquei sem ar. Gastei todo o ar que eu tinha para pregação, lascou. Ai, meu Deus. Vocês estão na igreja errada, gente. Vocês têm que pensar mais sobre isso. É como uma árvore que cresce sem você ver, por vezes devagar, mas é forte e imparável, como raiz de uma árvore rompendo o concreto. Vocês já viram o que uma árvore pequena, que tem raízes fortes, pode fazer com o concreto do beiral de uma casa, no meio-fio de uma casa? Tem gente que planta uma árvorezinha lá, e pensa, é uma árvore pequena, cabe aqui, mas esquece que às vezes a raiz tem uma proporção grande, e aquela raiz cresce e faz um estrago, às vezes rompe o meio-fio da casa, invade a parede da casa, derruba a parede, faz estrago. Mesmo uma raiz pequena, ela tem força e poder para romper com qualquer estrutura. Então eu quero dizer para você que a semente que está em você, ela é poderosa, irresistível, ela vai romper qualquer estrutura que estiver diante dela, ainda que você pense, o meu coração é como pedra, aleluia, o fruto do Espírito vai crescer e vai romper toda essa pedra do seu coração, em nome de Jesus. O texto de Lucas 8, verso 17, porque não há coisa oculta que não haja de se manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Esse texto aqui é um texto que a gente usa muito errado. Geralmente a gente usa esse texto para poder falar de pecado oculto. Tudo que está oculto vai ser revelado. Não há nada que esteja oculto que vai ficar oculto. Tem pregador que fala isso, os irmãos até tremem. Ixi, Deus vai me entregar aqui hoje. Mas esse texto, se você abrir lá em Lucas, no capítulo 8, verso 17, você vai ver que os versículos acima não estão falando de pecado oculto. Está falando de semente. Está falando do semeador. Está falando da semente do evangelho. Esse texto está dizendo que ainda que a semente esteja oculta, ainda que pareça que nada aconteceu, se o seu coração acolheu a semente, não vai ficar oculto para sempre. Há de se revelar. Ninguém pode parar a semente da palavra. Amém? Hoje nós vamos falar de duas expressões do fruto do Espírito: mansidão e domínio próprio. Esse pega bastante gente, né? Mansidão e domínio próprio. Vamos falar de mansidão
a tradução do dicionário, o significado, melhor dizendo, do dicionário para mansidão, que possui o gênio brando, que é suave e pacífico, de temperamento fácil, meiguice, falta de agitação. Essa parte B aqui eu acho sensacional e concorda muito com a definição bíblica. Falta de agitação, sem pressa, desprovido de inquietação, tranquilidade ou brandura. Quando nós vemos a parte B do significado, nós vemos que tem muitas pessoas que parecem mansas e não são. Elas são mansas para os outros, mas são extremamente agitadas dentro de si mesmas. São mansas diante das pessoas, mas são extremamente agitadas e inquietas diante de Deus. Aprenda que a mansidão do Espírito, ela primeiro se apresenta diante de Deus, para depois se manifestar diante dos homens. Então, repito, tem muita gente que parece manso porque tem uma voz mansa, porque tem os outros atributos de mansidão, mas são pessoas agitadas, ansiosas, inquietas. E quando nós vamos olhar para a mansidão, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, nós não podemos entender mansidão sem passar por Jesus. E nós vamos encontrar em Jesus essa mansidão. Alguém descansado em Deus. Não é descansado irresponsável, é descansado em Deus. Mansidão, do dicionário bíblico, do hebraico, no Antigo Testamento a palavra mansidão traduz o hebraico, um bom nome para uma filha, anauá. Anauá. Esse termo vem de uma raiz que significa basicamente, olha isso aqui, inclinar, estar curvado, no sentido de submissão. Por isso tal termo implica principalmente a ideia de ser submisso. Tem muita gente que parece manso porque é sempre submisso aos outros, e isso pode ser inclusive pecado, porque você pode ser submisso aos outros para livrar você mesmo de situações, para agradar os outros, para não ser exposto, e estar sendo insubmisso a Deus quando você faz isso. Então a mansidão bíblica é submissão a Deus. O que Jesus diz? Tudo que eu faço porque vi o Pai fazer. Eu não estou aqui para cumprir a minha vontade, mas para cumprir a vontade do Pai. Um dia Pedro chegou para ele e falou: Jesus, isso é um absurdo, essa sua ideia de morrer numa cruz. O que Jesus diz para ele? Para trás de mim, Satanás, você cogita das coisas dos homens. Talvez essa figura do Jesus que está exortando Pedro não parece mansidão, mas é mansidão, porque ele está se submetendo a Deus. Ele está sendo uma ovelha primeiramente ao Senhor. Faz sentido? Pedro está falando para ele: para com esse negócio de cruz, de morrer. Esse plano é uma loucura. Para com isso, Jesus. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, você cogita das coisas dos homens. Submissão à missão de Deus. E ele está sendo manso fazendo isso. Uma definição que eu coloquei aqui sobre mansidão. Mansidão, isso aqui foi a minha definição, que é fruto do estudo da palavra. Mansidão é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, falar o que precisa ser falado, sem se envolver emocionalmente, sem errar a mão. Porque a gente tem uma ideia que mansidão é igual a passividade diante de injustiças, diante do pecado, que mansidão é sinônimo de covardia. Diga comigo: mansidão não é sinônimo de covardia. Pessoas mansas, diga, pessoas mansas são as mais fortes que existem.
Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o quê? Força, autoridade, poder. E ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus era extremamente manso, mas ele não era acomodado, ele não era covarde, ele era extremamente ousado. Mas você vai perceber que Jesus fala o que tem que ser falado sem se envolver com aquilo que está falando. Em que sentido? Às vezes Jesus trazia uma palavra ríspida, melhor dizendo, uma palavra dura, de confronto, mas é visível nos textos que há doçura nele, mesmo falando algo duro. Ele exortava, mas com certeza a face dele era mais ou menos como a de Davi. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, nos dá uma ideia desse equilíbrio. Diz assim: Davi era de doce aparência, mas sisudo nas palavras, firmes nas palavras. Davi, pastor de ovelhas, era um rapaz com uma figura de mansidão. Ele era doce na aparência. Tem gente que exorta os outros e se envolve, a feição muda, fica bravo como se fosse pessoal, como se fosse com você. E quando alguém peca, está pecando contra o Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Você pode dizer o que Jesus diz do jeito que Jesus diz. Tem gente que se vitimiza mesmo a gente falando o que tem que ser dito, com mansidão, querendo o crescimento, querendo o desenvolvimento, a pessoa ainda assim se vitimiza, se autofere e vai embora e vira a cara para assim: me exortou, chamou minha atenção, eu não quero mais ficar aqui. Sim, acontece. Mas muitas vezes as pessoas são machucadas porque nós falamos o que Jesus falaria sem o jeito que Jesus falaria. A Natália um dia chegou para mim, eu não me lembro o que foi, mas tem tempo isso. Ela chegou no final de uma reunião e ela falou assim: amor, você falou tudo o que Jesus falaria, mas você não falou do jeito que Jesus falaria. O que ela estava querendo dizer? Você errou a mão no tom, você errou a mão na sua feição, você se envolveu com aquilo que você estava falando, você se desequilibrou emocionalmente. Está dando para você entender o que a gente está construindo aqui, gente? Então eu vou dizer de novo: mansidão é a capacidade de fazer o que precisa ser feito. Pessoas mansas não são covardes. Pessoas mansas, quando precisa, elas vão chegar para alguém e vão dizer: você está errado, aquilo que você fez com aquela pessoa feriu ela, não está correto aquilo que você está fazendo. Se você vê o seu filho destratando a noiva dele, seu filho que está para casar, na sua frente ele destrata a noiva dele, aí você é uma pessoa mansa, aí acha que mansidão é sinônimo de passividade, sabe? Aí a mulher do cara fica olhando, você não vai fazer nada. Seu filho está esculachando a menina, seu filho está destratando ela, seu filho está sendo abusivo. Eu sou uma pessoa mansa, eu sou como Jesus. Não, você não é como Jesus. Você não é como Jesus. Você está vendo o pecado, está se acovardando porque você não quer passar o desconforto de chamar a atenção. De chegar para o seu filho: meu filho, você com firmeza de palavras, em amor, você não pode tratar ela dessa maneira. Está errado isso. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mansidão não é sinônimo de covardia. Você vai fazer o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. E você vai perceber aqui, na verdade eu acho que, se você está prestando atenção nas ministrações do fruto do Espírito, você já percebeu que os frutos se encaixam. Por isso que é o fruto do Espírito. O gomo da mexerica não pode ser uma mexerica sozinho. Jesus nos deu o fruto. O Espírito Santo nos dá o fruto. Você não vai conseguir ter a plenitude de mansidão sem domínio próprio. Você não vai conseguir ter a plenitude de mansidão sem fidelidade / verdade. Tem muitas pessoas
que nascem com uma personalidade de mansidão. Aqui eu quero dizer uma coisa para você. Se você nasceu com uma postura de mansidão, faz parte da sua personalidade, isso não quer dizer que o fruto do Espírito está desenvolvido na sua vida. Por quê? Porque se o fruto do Espírito é que está fazendo isso, você também vai ter desenvolvido na sua vida fidelidade / verdade, que nós vamos aprender ainda. O que é o gomo fidelidade? Retidão, firmeza de caráter. Quantas pessoas mansas se calam para se salvar, para não viver nenhum tipo de exposição, para não sair da sua posição de conforto. Então, se você nasceu uma pessoa mansa, se o Espírito está trabalhando na sua vida, ele vai desenvolver o fruto, a expressão da fidelidade. Porque senão você vai ser manso sendo pecador. Porque a Bíblia diz, a gente vai ler daqui a pouco, vai repetir isso daqui a pouco, que o amor de Deus, e lembrando que o fruto do Espírito é amor. E dentro do amor nós vemos essas expressões. No fruto do Espírito lá em Coríntios 13, nós vamos ver o que é o amor. E o amor, ele não folga com a injustiça. Então, mesmo sendo alguém de característica mansa, se é o que está sendo gerado em você é trabalho do Espírito, você vai ser alguém com fidelidade, retidão e verdade. Quando você vê injustiça, você vai se posicionar e você vai falar. Vamos lá. Tem gente, por exemplo, que desenvolve ou que nasce com domínio próprio. Domínio próprio pode ser desenvolvido de maneira carnal. Quantas pessoas, pelo exercício da disciplina, se tornam pessoas que têm domínio próprio em várias áreas da sua vida? Mas nós sabemos quando não é obra do Espírito, quando nós vemos que essa pessoa ela tem disciplina, domínio próprio na sua empresa, mas chega em casa, bate na mulher. É um atleta extremamente disciplinado. Ou nasceu com essa capacidade. Por que nasce? Gente, a gente nasce ainda com deslumbrios, resquícios da nossa natureza divina. A gente nasce tudo bagaçado, tudo estragado, não. A gente nasce com resquícios da parte boa da nossa natureza adâmica. Então, ainda que até a parte boa esteja com a motivação contaminada pelo pecado. Mas, voltando onde eu estava, então a gente tem um atleta que desde pequeno foi desenvolvido para ter disciplina, cresceu e todo mundo olha para ele nas redes sociais, ele está lá ensinando sobre disciplina, que é domínio próprio. Está dando aula, como ter domínio próprio. Acorda de manhã e toma um banho gelado 5 horas da manhã. Eu já começo a ter raiva da pessoa aí mesmo. De vez em quando eu dou uma dessa de tomar banho gelado. Você já sai orando em línguas logo cedo. 5 horas da manhã você toma um banho gelado. Depois, às 6, você vai para o trabalho de bicicleta. Enquanto você vai pedalando, você vai lendo um livro. E aí depois você trabalha 12 horas. Depois de 12 horas você chega em casa e aí você faz a sua própria comida. Esses jedis da internet, né? Que a gente fica se perguntando se o dia deles tem 48 horas, né? Você olha para esse atleta, uau, o cara é domínio próprio em pessoa. Mas passa um pouquinho, a gente descobre que o mesmo atleta está viciado em cocaína. Cadê o domínio próprio? Se é fruto do Espírito, ele vai trabalhar junto com as outras expressões do Espírito. Vai desenvolver para todas as áreas. Você quer saber, eu estava pensando isso ali agora. Você quer saber qual é o nível de fato que está a sua mansidão, o seu domínio próprio? Por exemplo, eu vou falar de mim, domínio próprio. Eu sou conhecido pelas pessoas por ser uma pessoa
que tem muito autocontrole na gestão do meu trabalho, da igreja, no ministério. E pode ser que alguém seja tentado e pensar: nossa, o Bill, ele é 10/10 em domínio próprio. É difícil você me ver trabalhando no ministério e eu perder o controle emocionalmente. Nem me lembro a última vez que isso aconteceu. Mas aí você olha e fala assim: cara, ele é 10/10. Só que em casa, com a minha esposa e com o meu filho, eu perco o domínio próprio. Então aqui é onde eu estou me forçando a fazer. Agora, o fruto não é o que você força. O fruto, a verdade sobre a porção do fruto, o nível do fruto, é o que você reage, é o que você é. Então, isso parece uma má notícia, mas isso é uma boa notícia. Porque se eu quero saber o quanto eu preciso crescer no fruto do Espírito, eu não olho para cá que eu venho com hora marcada, já sei o que eu vou fazer. Eu olho para aquilo que eu sou dentro de casa, e aí eu descubro que eu ainda tenho mais para crescer. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Mansidão. Nossa, o Bill é manso. A Natália é uma expressão assim de mansidão. Você olha para ela, parece que ela é 10/10. Mas eu lhe asseguro, não é. Não é 10/10. Se o Tito tivesse aqui, eu também ia trazer ele para cá. Vem cá, filho, ajuda o pai aqui. Ajuda aqui. Não é 10/10 ainda. Ela é de fato o que vocês veem, ou que ela é dentro de casa o que eu sou dentro de casa? É o que nós somos dentro de casa. É ali que está determinando o nível do quanto nós precisamos crescer. E se você cai na falácia de acreditar na multidão de quem convive com você no trabalho, que você é disciplinado no trabalho, você tem autocontrole no trabalho, então quer dizer que você já está pronto, isso sim é uma péssima notícia. Porque você vai acreditar numa mentira e vai deixar de se desenvolver. Então, se no trabalho você é conhecido como alguém que tem muito autocontrole, muito domínio próprio na sua profissão, quer saber, de fato, o seu nível, olhe para as outras áreas. E aí o que você vê nas outras áreas: nossa, eu tenho muito domínio próprio com o meu trabalho, mas eu sou muito inconstante toda vez que eu pego para fazer alguma coisa na igreja. É aí que está determinando onde está o seu nível. Então, você já sabe, você ainda tem lugar para crescer. Glória a Deus por isso. Amém? Deu para entender, irmãos? A melhor maneira de entendermos com clareza o que é mansidão é olhando para Jesus. Lembrando que Deus é Deus que define o que é amor. Falo isso aqui constantemente. Não é os filmes, não é minissérie, não é livro romântico. O que é amor é o que Deus diz que é. Deus define o que é amor porque Ele é o próprio amor. Então, se nós queremos saber o que é amor, nós olhamos para Deus. Se nós quisermos saber o que é mansidão, nós vamos olhar para Jesus. E em Jesus, que Ele mesmo dá esse testemunho: aprendei de mim, porque eu sou manso. Então nós vamos descobrir o que é mansidão. A mansidão está no Jesus que cura a orelha do soldado. Lembra? Pedro tem um surto ali, arranca a espada e corta a orelha do soldado. Eu sei, alguns aprenderam que é o moço, que é o soldado, na verdade é o moço do sacerdote, gente, não é o soldado. Escrevi errado aqui. Eu mesmo caindo naquilo que eu ensino, né? Não é o soldado, gente, é o moço do sacerdote. Aqui a maioria das pessoas aprenderam que é o soldado. Não é um soldado. Aquele moço que tem a orelha decapitada, cortada, não é um soldado. Ele é um moço do sacerdote. Um rapaz que está sendo treinado para o serviço sacerdotal. Então, quando Pedro arranca a orelha daquele jovem que estava sendo treinado para o sacerdócio, Jesus é manso quando pega a orelha dele e cura, coloca no lugar daquele que estava ali para prendê-lo. Mas olha que interessante, mansidão está no Jesus que cura a orelha do soldado e no Jesus que vira as mesas do templo. Que loucura, gente! Jesus chega no templo e ele vê corrupção. Ele chega no templo
e ele se ira com o pecado, e ele é manso. Ele mesmo disse: aprendei de mim que sou manso. Então você vai aprender daqui a pouco que se eu aprendo de Jesus, que é manso, diante da injustiça, eu vou me posicionar com retidão e verdade. Olha, gente, Jesus aqui destitui, destrói a imagem do Jesus hippie. Jesus não é hippie, irmão. Esquece essa história, essa figura do Jesus fofinho, sabe? Do Jesus politicamente correto. Se você ler a Bíblia, se você ler Jesus, você vai ver que ele não é esse cara fofinho que muitos querem desenhar por aí. Então Jesus, ele também vira a mesa, e nem por isso ele deixa de ser manso. E a gente vai entender isso daqui a pouco, porque aqui nós estamos vendo Jesus manso manifestando domínio próprio, ainda que não pareça, porque domínio próprio é temperança, é equilíbrio, é fazer o que tem que ser feito, irmão. Aleluia! Mansidão está no Jesus que cura a orelha do soldado, no Jesus que vira a mesa, está no Jesus que diz: vá e não peques mais. Mas está também no Jesus que pergunta para os seus discípulos: e vocês não querem ir embora também não? Espírito de equilíbrio, meu irmão, foi o que o Espírito Santo nos deu. O mesmo Jesus que vira para a mulher e fala: vai, não peques mais. Lembra lá a minha definição de mansidão, que é fazer as coisas sem errar a mão? É o Jesus que vira agora, depois de uma multidão ouvir um discurso, uma pregação dura dele, e a multidão vai embora. Quando a multidão vai embora, ele vira para os discípulos: e vocês não querem ir embora também não? É o Jesus que diz: eu sou manso. Mas o problema é que alguns querem escolher uma das facetas e viver nelas. Alguns querem pegar aqui o Jesus que vira a mesa e querem ser o Jesus que vira a mesa o tempo todo, errando a mão. Falta domínio próprio. Querem se esconder atrás desse texto, sendo que nem mesmo tem uma situação que pede tal reação. Como eu digo para aqueles que querem ser os profetas que viram a mesa, a maioria das pessoas que querem denunciar os erros da igreja e virar a mesa são as mesmas pessoas que não construíram nada. Eu vou dizer uma coisa libertadora para você que está achando que foi chamado para ser alguém que vira a mesa. Você vai saber se você é agora ou não. Aquele que foi chamado para virar a mesa, para denunciar, é aquele que ama de tal maneira a morrer pela igreja. O mesmo que vira a mesa é o que diz: o zelo pela tua casa me consome, Senhor. E as pessoas que querem virar a mesa não têm zelo nenhum, porque a vida delas não construiu nada na igreja local. Se você não sofreu pela igreja local, se você não tem dado a sua vida, o seu tempo pela igreja local, pelo amor de Deus, ninguém quer sua opinião. Agora, se você está dando a vida pela igreja, se você sabe de fato o que é sofrer pela causa do Evangelho, sofrer com a igreja de Cristo, nós queremos te ouvir. Agora, se você só fica na plateia e você quer ser o justiceiro, o profeta da velha aliança, que denuncia tudo, mas eu quero dizer que o profeta da nova aliança é aquele que morre primeiro para ter voz depois. Amém? Aleluia. Mansidão não é sinônimo de fraqueza. Pelo contrário, pessoas mansas são mais fortes. Por que elas são mais fortes? São superiores porque, como não se envolvem emocionalmente, podem julgar com mais retidão as coisas. Pessoas mansas, está todo mundo esbravejando. Você pode olhar e pensar: tem alguém ali fraco porque está em silêncio. Se ele for alguém exercido no fruto do Espírito, ele está calculando a palavra de sabedoria que ele vai dizer, o posicionamento de sabedoria que ele vai ter. Ele não está calculando qual que é a porta que ele vai fugir, mas como ele vai se posicionar de maneira correta, bíblica. Mansidão. Mansidão não é alguém que foge, é alguém que fala por último. Eu estava falando esses dias, acho que na Jesus School, que eu amo pessoas que são mais contemplativas, que têm uma personalidade de mansidão, que por vezes são taxadas pelas pessoas por tímidos,
que não podem falar em público, que não vão conseguir quando elas começam a ensinar a palavra. Eu amo quando alguém que tem essa característica de mansidão, que é mais tranquilão, mais contemplativo, contemplativa, pega para ensinar. Geralmente dão um banho nos carismáticos. Dão um banho naqueles que são agitados. Por quê? Porque como eles não podem se apoiar nas suas habilidades, eles costumam se aprofundar mais na palavra e no Espírito. Quando eles vão ensinar, eles são mais precisos. Como eu disse, como são mansos, eles são mais centrados naquilo que estão fazendo. Eu gosto demais de ver alguém que outrora foi tido como alguém tímido, ensinando a palavra. É muita força, é muito poder. Eu vejo ali muita intrepidez. Provérbios capítulo 25, verso 28. Provérbios 25, verso 28. Vamos falar de domínio próprio. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Olha isso aqui, gente. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não possui domínio próprio. Antes da gente mergulhar nesse texto aqui, vamos ler a definição do dicionário de domínio próprio, que é muito correta e muito bíblica. Pessoa que consegue dominar os seus impulsos, que controla seus atos e suas emoções. Viu como é que se encaixa com mansidão? Viu como um trabalha como um gomo de mexerica, um encaixadinho no outro? Por vezes até parece se misturar. Você vai ver quando a gente vai... Você já está lendo lá em Gálatas 5, quando você lê bondade e benignidade, né? Até se mistura, parece a mesma coisa, mas não é. Pessoa que consegue dominar os seus impulsos, que controla os seus atos, suas emoções. Domínio próprio na Bíblia. Temperança. Temperança. Temperar. Gente, você sabe que sal é uma bênção na medida certa, né? Na medida certa é uma bênção, mas de um extremo ao outro é ruim. Uma comida sem sal é ruim. Uma comida com muito sal é ruim também. A comida boa, ela é bem temperada. Temperança, controle sobre a autoridade. A autoridade, quando aqui está aqui, ó, controle sobre. Autoridade é controle, autoridade sobre você mesmo. É o homem que pelo Espírito aprendeu a discipular bem a si mesmo, que entregou o controle da sua vida ao Espírito Santo. Esse é alguém que está se desenvolvendo no domínio próprio. Agora vamos lá no texto de novo. Daqui a pouco eu quero falar de um outro lado do domínio próprio, que é mais o seu lado de ação, porque domínio próprio não é só sobre não fazer, é sobre também fazer. Provérbios 25, 28. Como cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O que ele está nos ensinando? O que é uma cidade sem muro, gente? Olha, por melhor que seja a cidade, você pode gastar a sua vida construindo uma cidade, você pode ter o melhor exército, você pode ter a melhor estrutura dentro da cidade, mas nos tempos antigos, que é quando Provérbios foi escrito, que é no tempo das guerras, se você não tiver muro, é uma questão de tempo, tudo que você construiu ruir. Se você não tiver domínio próprio, gerado pelo Espírito, domínio próprio de fato, fruto do Espírito, é uma questão de tempo o diabo entrar na brecha do muro e derrubar tudo. Quantas pessoas nós conhecemos, como a gente deu exemplo de um possível atleta, que constrói uma vida que impacta uma multidão. Vou falar,
do nosso meio, na igreja. Quantos pastores construíram coisas magníficas, mas não tiveram domínio próprio sobre os desejos da sua carne e caíram no ministério. E algo que demorou anos para ser construído, ruiu como no estalar de dedos. Se você não tiver domínio próprio, talvez seja por isso que Deus está trabalhando em você. Você quer coisas que Deus quer te dar, mas que você não as perca. Então, na medida que Deus está construindo de dentro para fora, Ele também está construindo a sua muralha. Ele também está fazendo você crescer no fruto do Espírito, para ter domínio próprio, para você não jogar tudo por água abaixo. Quantos estão entendendo? Vamos lá. Lembra que nós falamos sobre Jesus se irando no templo? Embora isso aqui é algo que uma porcentagem bem pequena dos crentes, infelizmente, não deveria ser assim, tem a condição de manifestar, porque a maioria quando faz peca, mas existe, porque nós vemos em Jesus uma expressão de ira que é santa, uma expressão de ira que envolve temperança, que envolve se posicionar. Por que é possível irar-se sem pecar? Vou matar a charada para você. Você que pensa, não tem como irar-se sem pecar. Eu vou aumentar a pressão. É impossível amar sem se irar, se for necessário. Porque a Bíblia diz que o amor não folga com a injustiça. Você não pode dizer que ama alguém e essa pessoa ser ferida, por exemplo, num abuso, e não se irar contra o pecado que ocasionou isso, contra o fato que aconteceu. Se nós amamos no amor de Deus, nós, por vezes, se necessário for, vamos nos irar com santidade contra aquilo que fere a quem nós amamos. Não podemos dizer que somos uma igreja que amamos as crianças e vemos as manobras das trevas nos âmbitos da política, avançando com agendas perversas contra os nossos filhos, e dizer, nós somos crentes e somos mansos. Você é um covarde. Porque se você anda com o Espírito de Jesus diante de algo assim, Ele disse, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino, meu irmão. Olha o amor de Jesus pelas crianças. Os discípulos tentando impedir, não toque neles. Vocês têm que aprender com eles. Nós temos que ter o amor, a medida do amor de Deus para aquilo que Deus ama. Qual é a expressão de Deus? Você acha que Deus está tudo bem, sem nenhum problema, pode fazer o que quiser com as minhas crianças? Você acha que Deus está desse jeito? Se Ele se irou dentro do templo por causa de venda, por causa de corrupção na adoração, um dia eu te explico de fato o que aconteceu aqui, corrupção na adoração, você acha que comparado com as crianças, Ele vai se irar quanto? E você pode ter certeza, a prova de que amor e ira andam juntos e pode ser manifestado com pureza, é que um dia nós vamos ver o amor de Deus se manifestando através da ira contra todo o pecado, irmão. Ninguém ficará impune se não se vestir de Cristo. Aquilo que não foi julgado em Cristo será julgado, porque Deus é amor. E se Deus é amor, Ele não vai bater palma para as crianças sendo abusadas, meu irmão. A ira de Deus terá que se manifestar. O seu evangelho, concordando com isso ou não, é mais bíblico do que você imagina. Então nós precisamos ver essas coisas e se irar contra o pecado, se posicionar. Não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar isso. Não vamos aceitar que o meu filho de 5 anos de idade receba um objeto, um pênis do colégio, para ficar tocando num pênis para saber como que é um pênis com 5 anos. Não vamos aceitar.
nós vamos nos posicionar e nós vamos dizer não. Nós não vamos odiar quem está do outro lado, o diretor do colégio, mas nós vamos nos odiar o pecado. Vamos dizer, isso eu não aceito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não há amor senão a ira contra a injustiça. Como você pode amar alguém e não se irar com o que fizeram contra ela? Isso aqui eu vou preferir ler. O pacifista, entenda uma coisa, existe uma diferença de ser uma pessoa pacífica e uma pessoa pacifista. Nós somos pacíficos. Somos como cordeiro, mas se necessário for, também somos leões. Com a justiça e com a retidão. O pacifista é o acomodado. Pode tudo. Tô vendo nada. Não me envolvo com nada. Não me comprometo com nada. O pacifista romantiza a mansidão e peca no amor que folga com a injustiça. Pessoas que aceitam a paz a qualquer custo, isso aqui foi eu que escrevi. Pessoas que aceitam a paz a qualquer custo são perigosas, porque elas são capazes de abrir mão de valores para se sentirem bem. Vendem a mãe para não lidarem com desconfortos. E aí nós olhamos para Jesus e vemos ele dizendo: aquele que não abandonar pai e mãe para me seguir, não é digno de mim. Nós olhamos lá em Mateus 10, verso 35, Jesus dizendo: eu vim para trazer espada. Por vezes colocar o filho contra a sua família, por causa do evangelho e da palavra. Esse é o Jesus que é manso. Os covardes não são bons discípulos. Querem sempre salvarem a si mesmos. Dizem que é por amor ao outro, mas na verdade estão preocupados com eles mesmos. Querem se salvar de problemas. Eu vou ler de novo. O pacifista romantiza a mansidão e peca no amor que folga com a injustiça. Pessoas que aceitam a paz a qualquer custo são perigosas, porque elas não são capazes de abrir mão, porque elas são capazes de abrir mão de valores para se sentirem bem. Vendem a mãe para não lidarem com desconfortos. Os covardes não são bons discípulos, querem sempre salvarem a si mesmos. Dizem que é por amor ao outro, mas na verdade estão preocupados com eles mesmos. Querem se salvar de problemas. Eu vi um vídeo, para a gente caminhar para o término. Vocês ainda continuam me amando? Aleluia. Eu vi um vídeo e passou na minha cabeça em colocar o vídeo aqui, mas eu acho que ele poderia ser talvez um gatilho para alguém, e eu preferi em amor não fazê-lo. Mas aqueles que quiserem assistir depois. Eu vi um vídeo recentemente, a Natália chegou a compartilhar, de um abusador, um pedófilo, dizendo qual era o tipo de presa que ele escolhia, qual era o tipo de criança que ele escolhia para abusar. E ele disse que quando ia escolher uma criança, ele não olhava para a criança, ele olhava para os pais. E através do que ele via nos pais, era para ele o sinal se era a presa que ele procurava ou não. Se os pais eram passivos, provavelmente, principalmente a figura masculina, se não passava firmeza, era ali que ele iria executar o seu plano. Quero abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que todo caso de alguém que foi abusado foi porque o pai não foi presente. De maneira nenhuma. Há casos que o pai foi um cara presente, firme, ainda assim um desgraçado foi lá e tocou na pureza dos seus filhos. Mas eu estou dizendo aqui para você, que em nome de Jesus, glória a Deus por isso, não teve os seus filhos abusados. Seja alguém que passa firmeza. Ser manso não é sinônimo de covardia. Que as pessoas olham para você como ovelha de Jesus, mas olhem para você, quando se trata dos seus filhos, um leão. Quando se trata dos seus pequeninos, dos seus filhos, das suas filhas, você, se necessário for, se torna um leão para defender a sua casa, para defender a sua esposa. Eu não sei aonde, na verdade eu sei, mas é uma longa história, que começou a separação de pureza
intelectualidade, de força. Eu não, como eu disse, eu já sei, mas não dá para falar aqui. Quando essas coisas foram separadas, porque nem sempre foi assim. Quando nós olhamos para os homens de Deus, como Davi, próprio Pedro, próprio Paulo, são homens que passam firmeza. Você não precisa ser alguém frouxo, covarde, porque é alguém espiritual, porque é um homem de Deus que é manso. Você não precisa. É possível você ser um homem forte, que passa segurança para sua casa, sendo um homem que tem domínio próprio, que tem uma personalidade de mansidão. É possível. Quando nós olhamos para os grandes homens de Deus, nós vemos homens fortes. E aqui eu quero falar para você aqui, homem, pratique exercícios, irmão. Cuide da sua saúde. Cuide da sua saúde para que, se necessário for, você possa proteger a sua esposa. Para que, se necessário for, você possa proteger o seu filho. Cuide, irmão. Cuide da sua saúde para você precisar correr para socorrer o seu filho ali, você dá conta de correr. Quando foi que espiritualidade, essa ideia franciscana, de que o pastor, de que o padre tem que ser um carinha de chinelo, franzino, magrinho? Graças a Deus pelo padre Marcelo Rossi, que está vindo quebrando tudo. O padre Marcelo Rossi está causando. Eu estou quase apelando, gente. Eu estou quase aceitando os produtos para eu poder ficar do tamanho dele, para os evangélicos passar. Poxa, há esperança para nós. O Léo Stronda se converteu. Segura aí, padre Marcelo Rossi. Os católicos estão lá. Nós temos o sacerdote maior. Dá 2 anos para o Léo Stronda aí, sendo discipulado. Nós vamos ungir ele pastor, nós vamos saltar lá na frente. Brincadeiras à parte, gente. Percebe que a gente tem mais familiaridade. Eu sei que eu estou construindo aqui, é um pouco polêmico, mas com o espírito disposto a aprender, você vai entender o que eu estou dizendo. A gente tem uma familiaridade muito maior com a figura do padre Marcelo Rossi. Vou usar a figura do padre aqui. Com a figura de sacerdote do padre Marcelo Rossi antes do que depois. A gente, alguns, a maioria, consegue ver um cara mais espiritual na figura de antes. Tudo bem que ele deu uma exagerada, não precisava ter 50 de braço, só saudável, podia ser só saudável. Ninguém aqui está falando que você tem que ter 50 de braço, a gente está falando sobre ser saudável, sobre estar sempre pronto, arma a pronto uso, ser uma arma que, se necessário for, está a pronto uso, para proteger a sua família, para socorrer a sua esposa, para pegar a sua esposa no colo se for preciso. Amém, irmãos? Para carregar peso aqui na igreja, porque às vezes é uma vergonha. As mulheres aqui carregam mais peso do que os caras, são mais brutas de serviço do que os homens. Então a gente parece que vê mais familiaridade na figura do padre Marcelo Rossi antigo, franzino, magrinho, quase que doente. Olha que homem santo, olha que bonitinho, tão puro, tão santo. Olha só, de tanto orar, é de tanto jejuar. Olha a pelezinha dele, de um ser espiritual. Aí o cara aparece forte, saudável. Repito, passou do ponto. Mas olha para ele, já não é mais um sacerdote. Troca a imagem do padre Marcelo Rossi. Eu sei que eu estou ofendendo a religiosidade de alguns aqui. Troca a imagem do padre Marcelo Rossi e imagina um pastor. As pessoas quase que vê mais espiritualidade num pastor relaxado. Se ele está acabado, com 30 anos, parecendo que está com 60, se ele está fora de forma, com a barriga que dá para colocar a Bíblia para poder pregar na praça, se ele está desse jeito, ele é espiritual. Mas se ele está cuidando da saúde, ele não é espiritual. Percebe o quanto isso está errado? Se você é levantado por Deus para ser exemplo para os fiéis, exemplos a começar da sua casa, qual é a melhor figura para você ter para o seu filho? Se você quer que o seu filho cuide da saúde dele, seja um sacerdote para ele que aponta esse caminho. Se a sua esposa torcer o pé ali, você vai ter que chamar alguém para carregar ela? Vergonha, irmão. Você gostando de ouvir isso ou não? Vergonha.
Você consegue carregar a sua esposa? Você consegue correr até ali para socorrer o seu filho? Ou você vai ter que ô diácono! Corre ali, imagina. A pastora vai e machuca o pé, tosse. Aí o pastor da igreja tem que chamar o diácono para carregar a mulher dele pro carro, porque ele não dá conta de carregar. Tá certo isso, irmão? Quando foi que nós achamos que para ser intelectual, e eu falo intelectual porque nós vemos hoje que alguém intelectual tem que ter carinha de nerd. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Pode ser alguém intelectual que cuida bem da sua saúde. Não estou falando aqui de novo, gente. Estou falando sobre ser atleta, sobre ter 40 de braço, sobre levantar 50 no supino. Não estou falando sobre praticar artes marciais. Eu estou dizendo a estar pronto uso para cuidar da sua casa, para cuidar da sua família. Como eu disse para você, que se o abusador passar por aquele crivo daquele maldito para abusar alguém da sua família, ele vai olhar e falar assim: não, eu vou pular outro muro, que esse aqui está muito alto para mim. Nós temos que ser um povo que passa firmeza, meu irmão. Quando nós vamos olhar, a gente vai olhar para os homens da velha aliança que carregavam a arca, os levitas. Vou te fazer uma pergunta: você acha que os levitas eram homens saudáveis ou não? Porque hoje ser levita é você tocar bem o instrumento e cantar. Mas o que os levitas menos faziam era ministrar louvor. Eles eram homens de trabalho. O levita tinha que carregar uma arca, meu irmão, que era feita de madeira e banhada de ouro por dentro e por fora. Você acha que pesava quanto essa arca? Em quilômetros, andando com a arca no ombro. Homens, vamos ser homens que têm condições de carregar a arca, irmão. O básico, pelo menos. Por amor à nossa casa, por amor à nossa família. Homens valorosos são potencialmente violentos. São homens violentos, controlados pelo domínio próprio. Eu sei que nem todo mundo vai entender o que eu estou dizendo, e corro o risco até de sair daqui dizendo o que eu não disse. Mas para aqueles que entendem, eu quero dizer: homens mansos, homens cheios do fruto do Espírito, são homens que são cordeiros que escondem leões dentro de si. Se necessário for, o leão vem para fora, meu irmão. Pela sua casa, pelos seus filhos. Eu vou deixar um negócio mais polêmico ainda, mais complicado para alguns me engolir ainda. Eu falo com a Natália que se está repreendido em nome de Jesus, mas já fica o recado, e é esse recado que a sua vida tem que emitir. Se alguém da minha casa, não precisa ser da minha casa não, uma criança aqui da igreja for abusada e eu souber, irmão, precisa ser meu filho não. Eu espero que tenha alguém orando pelo cara, pela salvação dele. Porque se tiver, Deus vai aparecer na minha frente e vai me impedir. Porque olha só, se você tem um filho ou uma filha abusada, o seu filho, sua filha tem que ver o quanto você se irou. E eles podem ver as duas coisas: ver a sua ira e ver que alguém pegou o telefone, um discípulo, um amigo pastor, alguém chegou para você, o Espírito Santo teve que te visitar. Não é normal, irmão. Não é saudável, isso não é mansidão. Numa figura aqui de uma história, seu filho sofre um abuso, aí você vira e fala assim: eu sou um homem manso. Que isso, irmão? Cadê a sua ira contra o pecado? Cadê a sua ira? Você é um homem da sua casa. É bom, é saudável para o seu filho, para a sua filha, ver que Deus teve que te parar, que você foi parado porque Deus te parou, mas que você sentiu a dor, que você se irou, que você teve que um momento falar assim: eu não vou fazer uma besteira porque eu não quero ficar sem meu filho e minha filha numa cadeia. Mas viu a sua raiva diante do que, sua ira diante do que fizeram. Nós crentes talvez seja um dos lugares que os abusadores mais vão procurar pessoas para abusar. Se a gente continuar com essa ideia de que cristão, ser manso, é lá mesmo, que lá eles perdoam, é isso mesmo. Pode ir lá que não vai dar nada.
Depois que a gente fizer uma imposição de mãos, aí a gente vê. Que é isso, meu irmão? Nós temos que nos irar com aquilo que Deus se ira. Como eu disse, deve ter alguém orando por ele. No próximo culto ele vem e aceita Jesus, nem que seja carregado. Mas nós não podemos ser conhecidos como uma mansidão que é covarde, irmão. Como eu disse, ora cordeiros, ora leões. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. Tem uma frase do Jordan Peterson que diz assim: se você acha que homens durões são perigosos, espere para ver do que são capazes os homens fracos. Coloque um homem fraco no poder e você vai ver a destruição que é, meu irmão. A bagunça que é. Talvez alguém diga: não, eu sou um cara muito tranquilo. E aí diz isso diante de um... Esquece. Vocês estão prontos para ouvir isso não? Deixa para outro dia. É melhor, já foi informação demais. Que você, meu irmão, passe a figura para sua casa, para os seus filhos, principalmente para os seus filhos, para sua esposa, de alguém que está disposto a dar a vida por eles. Domínio próprio também é se posicionar no Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que esse fruto de mansidão que nós vemos em Jesus, esse fruto de domínio próprio que nós vemos em Jesus, esse equilíbrio dos dois lados da balança seja desenvolvido em nós, Pai. Senhor, só o Senhor pode fazer isso, porque esse equilíbrio o homem nenhum pode fazer em nós, é obra do Teu Espírito. Nós não queremos pender nem para um lado, nem para um outro. Nós queremos ter fidelidade, verdade, benignidade. Nós queremos ser agradáveis, nós queremos ser mansos, mas jamais sermos isso para benefício nosso, porque estamos querendo salvar o nosso eu do constrangimento, e muitas vezes para salvar o nosso eu em nome de pessoas que amamos sendo feridas, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos conhecidos, os homens dessa casa, como homens mansos e extremamente fortes, homens que sem o domínio próprio, sem o trabalhar do Espírito, são armas a pronto uso. Em nome de Jesus, Senhor, trabalhe em nós um caráter de fortaleza, como nós lemos aqui. Constrói em volta de nós uma fortaleza, muros altos, que não vão deixar que a gente destrua tudo que nós construímos nos ímpetos da nossa emoção. Oramos, Senhor, oramos para que esse fruto que começou a crescer desde o dia que nós aceitamos o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, que o Espírito Santo habitou dentro de nós, que esse fruto continue a crescer em nome de Jesus. Eu ainda, Jesus, não tenho o privilégio de todos os dias falar o que o Senhor falaria, Jesus, como o Senhor falaria. Mas eu quero, Jesus, eu quero andar como o Senhor andou, e eles querem também, Senhor. Eles também querem andar como o Senhor andou. Não desista de nós, Senhor. Como o Senhor diz daquele povo que os entregou às suas próprias paixões. Não nos entregue às nossas próprias paixões. Controla-nos, Senhor. Governa-nos, Senhor. Toma a nossa vida por inteiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo,
poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente, intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo